Vou colocar 2 microfones hoje, hein? Deu certo? Acho que dá. Tudo certo? Tá play já. Bem, queridos, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,16. Texto bem conhecido. Hoje nossa matéria de bibliologia é inspiração das escrituras, inerrância, infalibilidade. Aí vai depender de vocês se a gente vai continuar indo para a autoridade das escrituras e o cânon das escrituras hoje, que é muita coisa, né? E se depois, história da igreja. Aí vai ser com vocês. Tá certo? Amém? 2 Timóteo 3,16. Consegue abrir? 2 Timóteo. Tegami, Timóteo ou Tegami? Não, Tegami. É. O outro também entrou, deixando em cima da mesa. Vamos ouvir, abrir a orelha aí. É tranquilo. Amém? 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aí, gente. Então, hoje a gente continua a nossa matéria de bibliologia, desta feita a inspiração das Escrituras. Vocês já aprenderam alguma coisa sobre a inspiração das Escrituras? Já ouviu falar? Que a Escritura foi dada por Deus, né? Quem que é o autor primário da Escritura? Quem que escreveu as Escrituras? Quem que é o autor primário? Deus. Deus. O secundário é? Espírito. Não. Mas o Espírito é Deus, então Os agentes secundários foram os homens, né? A gente vai ver que homens escreveram a Escritura, só que o autor primário foi Deus. Deus que usou, né? Supervisionou ali, orientou esses homens a escreverem as Escrituras. A palavra aí, ó, inspiração, né? No grego é theopnestos, que quer dizer soprada, né? A Escritura foi soprada por Deus, foi Deus quem deu fôlego, deu essa vida às Escrituras, né? Só que a gente vai ver que, né, como eu disse, foram homens, né, que escreveram essas Escrituras, né? Então, será que tem erro, né, nas Escrituras? Porque a gente sabe que os homens são falhos, não são? Vocês sabem, né? Nosso coração é enganoso, os homens são falhos depois da queda de Adão, né? Será que a Escritura tem algum erro? Tem alguma falha nela? Nós vamos aprender hoje se tem ou se existe ou não. Porque há muitos críticos que falam que tem erro na Bíblia. Já ouviu falar? Não, tem erro na Bíblia. A Bíblia tem um monte de falha e tal, né? A gente vai ver esses pseudos, né? Esses aparentes erros que as pessoas falam que existem na Bíblia, né? Primeiro aí a gente fala sobre a questão da inspiração. Foi Deus que inspirou as Escrituras. A palavra que você tem aí, os 66 livros que você tem aí, foi dado por Deus. Ela não caiu do céu, né? A gente sabe, não. A gente, na aula passada, a gente aprendeu um pouquinho, não foi? Sobre como foi a construção da Bíblia, as suas traduções. Quem lembra? Vocês lembram? Vocês reassistiram a aula? Você reassistiu, irmão? Vocês lembram em quais línguas foram escritas a Bíblia? Tem que responder agora. Hebraico, grego, e aramaico. Vocês têm que lembrar, gente. Vocês têm que lembrar. Não, isso aqui é aula. Eu sempre falei para vocês, aula, vocês têm a liberdade de perguntar, façam pergunta, tirem dúvidas, né? Não deixa de participar não, tá bom? Então, essa questão, a gente aprendeu na aula passada a construção da Bíblia, não foi? A gente aprendeu como ela foi feita, as línguas e as suas traduções. Vocês lembram das traduções? Quem lembra? Foi a feita lá pelos 70, qual é o nome? Meu Deus. Septua. Esses nomes. E Septuaginta, a versão dos 70, né? Que é a versão lá do Antigo Testamento pro grego, não foi? E aqui foi pro latim é o quê? Vocês não lembram, gente? Vocês têm que lembrar, gente. Meu Deus, você tem que reassistir a aula, hein? A primeira tradução foi a Septuaginta, que foi o Antigo Testamento do hebraico para o grego.
E depois do Antigo Testamento, do hebraico e do grego, foi feita a tradução para o latim por São Jerônimo. Né? Vocês lembram agora? Né? São Jerônimo escreveu ali, que introduziu erros lá, lembra? Maria cheia de graça. Hoje eu vou tentar ser um pouquinho mais preciso nas datas com você, porque eu percebi que vocês ficaram meio perdidos lá. Eu sou assim, às vezes eu vou falando as informações e eu esqueço de precisar a data. Eu penso que vocês já sabem do assunto. Não sabe né? de nada, E eu não. sempre esqueço que não, né? Isso, eu sempre esqueço que toda vez que eu tô falando, eu falei, eles não sabem que época foi, eu tenho que, né, precisar isso aqui. Perdão por isso, eu reouvindo a aula, eu percebi essas coisas, né? E depois por último, a gente aprendeu sobre revelação. Vocês lembram da revelação? Tem dois tipos de revelação. A revelação geral, que Deus dá para todo mundo, né? Diante da natureza, na lei do coração do homem e tal, na religiosidade do homem. E depois a gente falou também da revelação especial ou específica, né? Que Deus se apresenta de modo salvífico nas Escrituras. Deus agiu na história, enviando o seu Filho, e aqui está registrado o plano da redenção. E a gente, lendo e entendendo, a gente é salvo por ele. Né? Coisa que a revelação geral da natureza ela não pode fazer. Né? Nenhuma flor vai chegar para você e falar, que nem com voz de Darth Vader, você é um pecador. Não, ela não vai fazer isso. Ela não vai fazer isso. Né? Não tem como você ser salvo mediante, você entender que você é depravado mediante a natureza. Você só pode encontrar através daquilo que Deus revelou nas Escrituras. E por último, a gente falou que não basta só ter a Bíblia. Deus tem que iluminar o nosso ser, né? Tem que tirar o véu para que a gente entenda o Evangelho, porque a gente está morto em delitos e pecados, né? A gente precisa que Deus nos dê vida, e quando Ele nos dá vida a gente entende, a gente aceita Jesus, a gente levanta a mão no culto, eu quero a Deus, né? E por aí vai. Hoje a gente vai falar da inspiração das Escrituras. E por que eu estou trabalhando tanto essa questão das Escrituras com você? Porque eu falei, esse aqui é o fundamento. É o fundamento que a gente, depois dele aqui, a gente vai começar a falar mais na prática, né? E o que vai sustentar o nosso telhado teológico, as paredes teológicas, né, da nossa vida prática, é o alicerce. O alicerce é a palavra de Deus. A primeira coisa que você tem que saber é que a palavra de Deus é inspirada. Ela não tem erro, ela é infalível e ela é inerrante. Né? É o que nós vamos aprender na aula de hoje. E como eu falei, a palavra inspiração é essa, no grego é theopnesto, é soprada. Deus soprou as Escrituras. Foi Deus quem deu as Escrituras. Deus usou homens para isso. E Deus ele não anulou, né, as suas faculdades. Né? Não foi uma possessão, né? Não foi que nem no Espiritismo, né? Que a pessoa lá, acho que tipografia, não lembro, psicografia, não é? Que a pessoa é tomada ali, começa a escrever e tal, isso e tal. Não, Deus não fez isso. Deus usou as faculdades, Deus não anulou, né, as faculdades dos homens. E se você tem um livrinho aí, na página 63, nós temos a definição, né? Eu devia ter colocado no slide, né? Ficaria mais fácil. Página 63, nós temos a definição aí. Diz assim, definição da doutrina. O que queremos dizer quando nos referimos à inspiração das Escrituras? Que a Escritura são de origem divina, que embora a Bíblia tenha sido escrita por cerca de 40 pessoas, essas pessoas a escreveram movidas e dirigidas pelo Espírito Santo, de tal modo que tudo que foi registrado por elas nas Escrituras constitui-se em revelação autoritativa de Deus. Não somente as ideias gerais ou fatos revelados foram registrados, mas a própria palavra empregadas foram escolhidas pelo Espírito Santo pela livre instrumentalidade dos escritores. O que os teólogos, né, que a gente fala de Westminster, queriam dizer com inspiração? Ah, não, isso aqui deixa aqui. Então, essa é a questão. Deus usou homens, Deus orientou esses homens para escrever as Escrituras. Então, como a gente vai falar, o autor primário da Escritura é Deus. Né? Quando se diz que a Bíblia é inspirada por Deus, isso significa que o Espírito Santo supervisionou aquilo que os autores bíblicos escreveram nos autógrafos. Isso é, nos escritos originais. As cópias, a gente diz que elas não são inspiradas. Né? De tal modo que eles fizeram sem cometer erro algum. Por que eu estou dizendo isso? Porque
Na nossa Bíblia aí, você encontra algumas falhas. Por quê? A gente não tem mais o escrito original. A gente tem a cópia da cópia da cópia. Né? As cópias mais antigas que a gente tem é datada do século II e século III. Né? E as mais recentes é datada do século VI e século VII. Só que tem uma certa divergência nesses manuscritos. Vocês sabiam disso? Nunca ouviram? Eu não sei que versão da Bíblia a irmã tem aí. Né? É Almeida Revista Corrigida? Isso. Corrigida? Então, se você ler na NVI, só para você ter uma ideia, né? Se você ler na NVI, Romanos 8:1, vai estar escrito lá: mas agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O versículo acaba aí. Se você pegar na Almeida Revista Corrigida, que usa o manuscrito majoritário, ele vai estar escrito assim: mas agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Aí você fala: opa, peraí, tem uma frase inteira aqui que não tem na NVI. Por quê? É porque nós temos dois tipos de manuscritos. É isso que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente em manuscritologia. A questão que as nossas cópias que nós temos tem uma certa divergência. Nós temos dois tipos de manuscritos, que a gente chama do majoritário, né, que é a maioria dos manuscritos, que é datado do século VI ou século VII para cá, né, que tem esse final tudo aí, só que foi achado, né, no tempo recente, esses manuscritos datados do século II, que está faltando esses pedacinhos, né? Só que diante da ciência manuscritologia, né, que faz exame desses manuscritos, a gente consegue chegar a 99,9% do que era o escrito original. Né? O que a gente tem dúvida, ela não afeta nenhuma doutrina central e negociável da Bíblia. Né? Geralmente é troca de palavra, falta uma linha, né, nos manuscritos. Nós temos umas certas falhas assim. Né? Às vezes o monge lá que estava escrevendo, lá copiando, esqueceu, né? Geralmente você sabe que não tinha luz elétrica, era a base de vela, acabou a luz do dia. Cochilou, tudo isso influenciava. Aí se perdeu uma linha, ou trocou, ou colocou um sinônimo, né? Trocava a palavra, em vez de dizer Jesus Cristo, falava Cristo Jesus. São coisas assim, que a gente tem dúvida se pertencia ou não ao original. Você já ouviu falar sobre essas coisas? Algumas partes que faltam? Não. Que nem a questão de Marcos, o Evangelho de Marcos. Marcos, o Evangelho, um dos manuscritos que nós temos, o Evangelho acaba no capítulo 16, verso 9. Então toda aquela parte que falou que pegaram em serpentes, falaram novas línguas, não estava no final de Marcos. Né? E que aquilo aí foi talvez acrescentado posteriormente. Aí a gente tem, né? Será que isso aqui pertencia a Marcos ou não? Só que toda aquela doutrina, todo aquele texto ali que você encontra ali, né? Você encontra em outro local da Escritura. Então, se não tivesse no final de Marcos, não faria falta. Porque o que você vê ali, você encontra em outros locais da Escritura. Né? A questão de falar novas línguas e tal, por aí vai. Né? Só que é para você ver, né? Por isso que a gente fala que as cópias, né, não são inspiradas, né? Às vezes você encontra algumas divergências aqui e ali, né? Os escritos originais não tinham erro nenhum, né? Então, só que a gente, que eu falei para vocês, diante dessa ciência manuscritologia, a gente consegue chegar a 99,9% do que era o escrito original, né? Então, lembra disso. E uma coisa também, a gente não fala que os autores foram inspirados. Não. A gente fala que as escrituras são inspiradas, não os autores. Porque fora daquele ambiente ali, eles cometiam erros também. Né? Você lembra de algum erro que algum apóstolo cometeu? Não? Pedro, aonde? Vocês lembram? Aí foi. Cortou a orelha. Cortou a orelha, você vê, né, que ele era tal. Tem um outro problema mais grave ainda que Pedro cometeu. Né? Quando ele estava lá em Antioquia, quando o grupo de Tiago chegava, que eram os da lei, ele estava lá comendo com os gentios, comendo uma coxona de porco. Daqui a pouco os homens chegam, ele dissimula e sai de perto, porque geralmente judeu não comia com gentio, e ainda mais não comia comidas que eram consideradas impuras perante a lei. Né? Então ele dissimula ali, e Paulo fala que até Barnabé também se deixou levar. E ali Paulo repreendeu ele.
né? Por isso que a gente fala, os apóstolos, eles não eram inerrantes, gente, assim na questão de toda a vida, né? Somente naquele momento que eles estavam escrevendo as Escrituras, eles, supervisionados pelo Espírito Santo, eles foram privados ali de errar, né? Deus ali os orientou e os conduziu. E como eu falei, Deus não anulou as suas faculdades. Que nem aí, ó. Deus não ditou as palavras da Bíblia, apenas poucas partes foram provavelmente ditadas, tipo como a lei de Moisés, né, os 10 mandamentos, né? Nem tampouco os autores bíblicos entraram no estado de êxtase para escrever os livros. O que Deus fez na realidade foi mover ou dirigir os escritores para que compusessem sua revelação usando suas personalidades, culturas e faculdades mentais. Desse modo, pode-se dizer que Deus falou através do homem. É importante destacar que não é correto dizer que os autores bíblicos foram inspirados por Deus. O termo inspirado se aplica apenas aos livros bíblicos. Seus autores foram movidos ou impelidos pelo Espírito Santo. Então, isso é interessante, isso é maravilhoso. Deus não alterou, né? Deus não possuiu ele, ou eles ficaram no êxtase e começaram a escrever. Não, Deus usou as faculdades, os problemas, a arte da linguagem deles. Você pode ver, se você pegar no grego, né? Você vai ver que o grego de Paulo é diferente do de Lucas, né? O do de Pedro. Você vai ver ali uma certa divergência. Você vê Paulo, ele usa muitas expressões hebraicas, né? Paulo, ele usa até autores pagãos para falar ali da palavra de Deus. Então a gente vê que ele era um erudito e tal, e por aí vai, né? Você vê Lucas ele era um historiador, né? Que ali, quando você começa a ler o Evangelho de Lucas ou Atos, ele escreve a Teófilo, ele fala, ó, eu fiz uma acurada investigação dos fatos, né, com as pessoas que foram testemunhas oculares dos feitos de Jesus, tal. Então você vê que Deus usou os estilos das pessoas, não anulou elas. E você vê nas cartas do Novo Testamento, Paulo sempre lidando com um problema, você viu? Os problemas da igreja, principalmente a igreja de Corinto, né? Ele até fala, o quanto que vocês me escreveram, você deve proceder assim, assim, assado. Então você vê que Deus usou aqueles homens para escrever, cuidando de fatores normais, cotidianos deles ali, das igrejas, dos problemas das igrejas. Então nunca foi nada anulado, né? Não foi uma possessão mesmo que a pessoa foi lá e começou a escrever. 2 Pedro 1, do verso 20 a 21 diz assim, ó, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então lembra disso, esses homens foram movidos a escrever. Deus ali orientou eles, para que eles fossem privados de errar durante a escrita deles. Que as orientações que eles estavam dando ali eram a vontade de Deus plenamente, né? A natureza da inspiração, página 68, você está com o livrinho aí, Pastor Paulo Anglada, Sola Escritura, página 68. Fala aí da natureza da inspiração. Qual é a real natureza da inspiração? Como se relacionam os autores primários e secundários das Escrituras? Como se explica a ação do Espírito Santo pela qual foram inspirados os autores bíblicos? Bavinck, ou Herman Bavinck, né? Está certo em afirmar que a visão correta de inspiração depende de colocar o autor primário e os autores secundários em relação correta uns para com os outros. Que nem eu costumo dizer, né, que nem essa questão que Deus não anulou essas faculdades, né, deles. O que Deus fez? É bem interessante isso. Calvino, vocês conhecem João Calvino, né, um grande reformador. Ele falava dessa questão da inspiração, mais ou menos assim. Imagina, já viu um vitral de uma igreja antiga? Né? A luz passa por aquele vitral, né? Toma a forma daquele vitral e reflete do outro lado. É a mesma coisa. Deus transmitiu a sua vontade para aquela pessoa, tomando a forma daquela pessoa, e foi refletido do outro lado.
Isso não anulando a pessoa, mas só também tomando a forma, a sua cultura, né, a sua sabedoria ali e usando ela. Foi isso que Deus fez, né? Por isso que a gente fala que a inspiração é orgânica, né? Nós vemos aí um processo de inspiração. Deus é a causa primária, né? Aí a questão aqui dos homens santos, né, são a causa secundária. E o resultado de tudo aquilo que eles escreveram foi a palavra de Deus. Tem até o desenho aqui, né? Deus pensando nas escrituras, usa os homens e dos homens, através do controle, da supervisão do Espírito Santo, eles produzem ali os escritos que a gente tem hoje, né? Os 66 livros. Isso eu falo tanto da questão dos profetas, ou do Antigo Testamento, como também do Novo, né? São dois. Nós temos 66 livros que são inspirados por Deus, né? Tem livro que ficou de fora, né? O que ficou de fora que foi considerado não inspirado, que trazia contradições do caráter de Deus, do caráter das ordenanças de Deus. Por isso que muitos escritos a gente vai aprender na questão na aula do cânon sobre essa questão. Extensão da inspiração. A gente fala que a escritura, gente, a inspiração é plenária. Toda escritura, que nem é isso, você viu, a gente leu em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada, toda ela, né? E a gente, quando a gente acata aí essa questão, a gente fala da questão verbal. Cada palavra foi inspirada, palavra por palavra, nada fica de fora, né? Nós reformados, ou os cristãos ortodoxos, né, eles creem que toda escritura é inspirada e outra, cada palavra é inspirada por Deus, né? Só que você pode dizer assim, nossa, mas, né, existem parte da escritura que é mais importante que outra, né? Por que eu vou ler genealogia? Vocês gostam de ler genealogia da Bíblia? Né? Aí você fala, por que isso aqui está aqui, né? Melhor pular isso aqui não, né? Não tem necessidade, está aí por estar. Não, toda escritura é. Sabia que dá para pregar bastante em genealogia? Tem tanta coisa que você pode falar de genealogia. Depois eu passo ali então, genealogia atrás de genealogia, falando de pessoas, mas tudo ali está interligado. É palavra de Deus, não está ali por acaso, né? Quer transmitir alguma coisa. E nós cremos assim, que cada palavra é inspirada por Deus. Jesus ressalta a inspiração plenária, ou seja, a totalidade. Cada palavra, ou palavra por palavra, né? Marcos 5,18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio será o quê? Removido, ou passará da lei. Então, Jesus está dizendo, toda ela, não vai passar em nada, até que tudo se cumpra. Então, por isso que a gente fala, toda a escritura, de forma plenária, é inspirada. Mateus 4,4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se toda palavra que procedeu de Deus aqui, que você tem aqui, procede de Deus, é palavra de Deus, né? Os puritanos falavam assim, você quer ouvir a voz de Deus? Quero. Então leia a Escritura. Você quer ouvir a voz de Deus em voz audível, em voz alta? Leia a Escritura em voz alta. Eles falavam da Vox Dei, ou seja, a voz de Deus. É Deus falando aqui, gente. É Deus que orientou, supervisionou através do Espírito Santo para que esses homens escrevessem a sua palavra, a sua vontade. E ela foi entregada a nós, para que a gente viva de conformidade com ela. Porque se a gente viver conforme as nossas intenções, o nosso coração enganoso, a gente só vai declinar cada vez mais na nossa imoralidade, no nosso pecado. Porque vocês sabem, né, que Adão nos legou, nos deu por herança essa natureza, né, contaminada, essa natureza inclinada ao mal, que se ela deixar a mercê, nós fomos deixados à mercê de nós mesmos, nós se autodestruímos. Né? Nós vamos procurar o nosso bem-estar, nosso benefício, e a gente vai passar por cima de outras pessoas para conseguir aquilo que a gente quer. Por isso que a gente deve ser orientado pelas Escrituras, porque Ele é um Deus bom, é um Deus justo, tudo que Ele ordenou para o seu povo é certo, é correto e orienta para a vida, e claro, traz vida eterna. Né? Por isso que a gente tem que estar sempre orientado. O que vai guiar a igreja? Né? Será revelações, como eu falei outra hora, né? Será as experiências pessoais que vai moldar o culto da igreja? Não. O que vai orientar a igreja? É a pura palavra de Deus.
Ela é a única inspirada. Homens não são inspirados, pastores não são inspirados, né? Por mais que sejam grandes homens e mulheres de Deus, né? Só que todos eles são falhos. Na reforma do século XVI, né, Martinho Lutero ele se revoltou contra a Igreja Católica porque ela contradizia claramente as Escrituras. Por isso que ele solta aquela palavra maravilhosa, né? Se eu não for convencido pelas Escrituras, né, eu não vou me retratar. Porque não é certo ir contra a consciência. A minha mente está cativa à palavra de Deus. Então, se vocês não demonstrarem mediante as Escrituras que eu estou errado, eu não vou me retratar. Que Deus me ajude, né? E o pessoal ia matar ele, né? Não conseguiram, né? E ele fez a grande revolução na Europa, né? E nos entregou novamente a Escritura, porque ó, aqui nós somos guiados verdadeiramente. Aqui nós temos acesso às palavras dos apóstolos, as palavras que foram orientadas por Deus. É por isso que você deve ser cativo desse livro aqui. Como está escrito lá em 2 Coríntios 5:10, se não me engano, né? Levando cativo, ou seja, prisioneira, toda a nossa mente à obediência de Cristo, à obediência de Deus. Então tenha sempre isso em mente. Pergunta. Se inspirado por Deus só foram as pessoas que escreveram os livros? Não, é isso? a gente não fala que os autores foram inspirados. A gente fala que as Escrituras são. E eles foram movidos. Eles foram movidos e orientados e supervisionados pelo Espírito Santo para escrever. Fora daqueles momentos que eles estavam escrevendo, eles eram falhos, como qualquer um outro. Só durante aquele período que eles estavam escrevendo foi que Deus os privou de errar. Isso se abrange somente na Escritura. Isso. Porque se a gente trazer esse para fora, exatamente, que a gente utiliza como isso, está inspirado por Deus, logo estou... Isso, já muita gente fala isso. Sim. Então isso aí é heresia. Heresia, isso, exatamente, né? Por isso que a gente fala que, eu falei até para vocês na última aula, nós não temos mais profetas hoje que estão trazendo novas revelações. Não, a revelação está fechada nos 66 livros. O que entrou, o que não entrou, ficou de fora, foi rejeitado, né? Porque a gente sabe, inúmeras pessoas na história da igreja falaram que eram inspirados, falavam que recebiam revelações do próprio Espírito. Nós temos um movimento, depois da reforma, os Quakers, né, que falavam, não, nós não queremos mais a Escritura, né? Eu recebo do Espírito aqui. Nossa, e criou, é o movimento pentecostal da época, sabe? E foi baderna, foi guiado atrás de coisas totalmente erradas da mente humana. Não era mais a Escritura que guia. Aí a gente encontra desordem. A gente vê, gente, a igreja hoje, o estado da igreja brasileira hoje, né, que é o que a gente pode falar, né? Ela está em desordem, por quê? Porque ela não usa mais esse livro santo. Elas estão sendo guiadas por experiências pessoais, por revelações de pseudo, profeta, profetiza e por aí vai. Por isso que a gente está vivendo os dias que nós estamos vivendo. Por isso que nós devemos se voltar para a fonte inspirada. A fonte que nos leva ao porto seguro, né? A fonte que nos guia pela nessa nossa caminhada neste mundo, né? É a Escritura, nenhuma outra. Nenhum homem, nem o Lutero, ele se voltou contra o Papa, porque vocês estão se contradizendo, né? Porque na visão católica, tudo que o Papa diz ex cátedra, ou seja, da cadeira episcopal, é inspirado, é inerrante, é infalível. Só que Lutero notou que haviam contradição no que os papas antigos falavam, os concílios antigos falavam. Ele falou, não posso, se eu for guiado por esses homens, eu estou frito. Eu vou voltar para a fonte inerrante, infalível, inspirada, as palavras dos próprios apóstolos. Aqui porque o que vocês estão dizendo, vocês contradizem esse livro aqui. E eu não posso confiar em homens, mas somente naqueles homens que foram guiados e movidos por Deus, né? É isso que deve guiar a igreja, é isso que deve guiar a sua prática. É a palavra de Deus inspirada, gente. A gente vai aprender, não sei hoje, a autoridade da Escritura. Ela tem autoridade na nossa vida, né? Tanto que eu vou falar, eu já até falei para você, se viesse um novo membro para a igreja aqui, a pergunta né, se ele é crente e tal, e falou, você está disposto a submeter a liderança dessa igreja enquanto ela for bíblica?
Porque no dia que ela deixar de ser bíblica, de usar esse livro inspirado aqui e começar a trazer novas revelações ou coisas da minha mente, do meu coração, abandone, vá embora. Porque você não vai estar sendo guiado a Canaã Celestial. Não. Você vai ser guiado a outro local. E vai te levar à perdição. Lembra disso, homens são falhos. Fique somente com a Escritura. Conceitos errôneos acerca do processo da inspiração, né? Inspiração estática, não foi assim. Os apóstolos não entraram num transe, num êxtase, né? Sem domínio próprio, e foi escrito ali. Não foi assim. Então, esse é um conceito errado acerca da inspiração. Segundo, a inspiração mecânica foi ditado, Deus ditou toda a Bíblia. Não foi assim também, né? Tudo o que eu estou falando aqui tem nesse livrinho aí, né? Depois vocês, em casa, vocês leiam, né? Pouquinho a pouquinho. Outra coisa, inspiração dinâmica, ou seja, eles estavam naquele ambiente religioso, sabe? Não sei se você está assim, em algum ambiente, você começa a escrever assim, porque você está emocionado com o ambiente, com as coisas que está à sua volta, você começa a escrever. Não foi isso. Eles não estavam possuídos de um espírito religioso da época e começaram a escrever coisas da cabeça dele. Também não foi assim, é um conceito errado. Inspiração parcial, né? Partes da Bíblia foram inspiradas, outras não. Que nem fala genealogia, né? Não, isso aqui não é inspirado, não, tá aí por tá, não, né? O Evangelho de Mateus é mais inspirado que Levítico. Você gosta de Levítico? Um monte de lei lá, mata animal, isso e assim. Depois que leu o Pentateuco, o Levítico fica interessante, né? Isso. Que nem, olha só para você ver, uma ideia, eu vou passar uma visão geral para você assim, ó. Gênesis, queda, começo de tudo e queda, né? Êxodo, libertação. Levítico, purificação ou santificação. Números, caminhada, né? Caminhada cristã, né? Vocês no caminho, vocês no peregrino. E Deuteronômio, a reafirmação das promessas e da palavra. É isso, é a vida do cristão ali, ó. Começo, queda, libertação, santificação, caminhada, né? E reafirmação das promessas e a questão da reafirmação da lei. Aí você pode olhar assim, desse jeito, e dá para ver, né? Faz muito sentido. Nós vamos, uma coisa que vocês vão ver, logo a gente está na quaresma, né? Logo vamos ter a Páscoa, né? A Semana Santa e tal. E eu vou trazer uma pregação para vocês sobre a primeira Páscoa. A gente pode comemorar a Páscoa. Pode e deve comemorar a Páscoa. Não comendo ovo de Páscoa, chocolate. Pode sim, né? Não tem problema comer chocolate não. Pode fazer nosso culto de Páscoa então, né? Já que pode. Se preparem, né? É que não sei se vocês querem usar o calendário litúrgico. Eu gosto de muita coisa do calendário litúrgico, né? A preparação do advento, né? Que a gente teve ano passado, do Natal, né? A preparação para o Natal e tal. A preparação para a Páscoa, tal, tem a Quaresma, e depois tem a Semana Santa e, né, a Páscoa. A gente fala da ressurreição, por aí vai. Tudo isso dá para a gente nortear e fazer os sermões, tudo nessa questão. Aí você acompanha durante o ano todo a caminhada, a trajetória de Jesus, entendeu? Por isso que é bom o calendário litúrgico. Bom, a gente vai aprender isso aí. Continuando aqui, né? A gente desvia, né? Mas não, perguntem, tá? Se vocês tiverem dúvida, perguntem. Inspiração conceitual, ou seja, alguns conceitos só da Escritura foram inspirados, outros não. Então, todos esses modelos aqui, gente, são concepções erradas acerca da inspiração. Não foi de forma mecânica, eles não entraram num transe, não foi tomado ali para aquele ambiente religioso que eles escreveram, né? Não foi parcial, partes da Escritura inspirada ou não, né? E nem conceitos. Não, tudo isso aqui é de forma errada a visão essa visão da inspiração. E tem diversas perspectivas quanto à Bíblia e a sua inspiração. O racionalismo e o liberalismo. Vocês já ouviram falar disso? Nunca ouviram falar? Né? Não leiam Bultmann, tá? Rudolf Bultmann, né? Ele é um liberal. O que é o racionalismo? Depois do período da Reforma ali, a gente entrou num período que foi chamado de iluminismo. Já ouviu falar do iluminismo? Né? Que é a era das luzes, a era da razão. Nós vamos colocar a razão sobre todas as coisas.
tudo, né? O filho feio do racionalismo para a igreja foi o liberalismo teológico. O que eles falavam? Você tem que tratar esse livro aqui como um livro humano, né? Tudo que é sobrenatural, tira, chuta fora, porque a razão não explica esses eventos sobrenaturais. Então tudo aquilo, isso aqui foi porque o autor quis usar alguma coisa para tentar representar isso aqui, falou desse jeito. Que nem Rudolf Bultmann falou que Jesus nunca ressuscitou. Ele estava morto lá, o que os discípulos fizeram? Né? Esconderam o corpo dele e falou, toda vez que ele falava de ressurreição, né? Falou que Jesus ele ressuscita no coração de todo aquele que crê. E tá, olha, aí, imagina, né? Aí, muita gente ganhou. O liberalismo teológico, gente, matou as igrejas da Europa. Porque você tirou o sobrenatural. Tirou, você não pode falar de milagre, cura, essas coisas tudo, ressurreição, né? Primeiro, encarnação, e depois ressurreição. O morto não ressuscita. Não pode ser explicado pela razão. Então você tira fora. Né? São concepções erradas. Isso matou a igreja na Europa e tem matado muitas igrejas no Brasil, porque muitos pastores são pastores racionalistas e praticamente liberais. Por isso que eu falei, não leiam Rudolf Bultmann, tá? A não ser que você já tenha um grau de maturidade cristã que você pode ler ali e ver aquele veneno que ele passa ali para as pessoas que o leem, né? Outra questão também, seitas, né, o misticismo e o espiritismo. Normalmente tem outra autoridade além da Bíblia. Então você vê, né, os Mormons, lembra que eu falei para vocês? Os Mormons têm outro tipo de livro que eles dizem que também é inspirado lá, a Revelação do Anjo Moroni, e tem muita coisa errada lá. Ou seja, não é só a escritura que é a autoridade e é inspirada, tem outro livrinho. A questão da Ellen White lá no Adventismo, ela traz assim, novas revelações, fala que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, né? E fala de um monte de coisa lá, assim, isso desvia, né, a igreja, né? A questão de experiências pessoais, imagina o que você aprendeu, o que você teve de experiência. Por isso que eu falei para vocês, se vocês sonharam, se vocês fizeram, aconteceu com você, poxa, parece que é de Deus. Mas não use isso aqui para orientar. Fica para vocês, tá? Não vou negar que às vezes acontecem essas coisas, mas fique para você. Nunca use isso para orientar a igreja. A única orientação, a única que a gente fala, a escritura é o quê? É a única regra de quê? Fé e prática para a igreja. É a escritura. Então, experiências espirituais, a gente vai descartar experiências espirituais e um monte de outras coisas, outras revelações que vierem por aí. Descarta. Né? Nem Paulo falou assim, ó, mesmo que um anjo vindo do céu venha e pregue a vocês outro evangelho diferente daqueles que a gente já pregou, considera amaldiçoado. Amaldiçoado, anátema. Porque isso aqui vai te levar à perdição. Porque ele até fala, porque essa questão do assim, outro evangelho, ele está desassociado da graça de Deus. Em vez de você abençoar, você amaldiçoa a pessoa, trazendo um outro evangelho. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Por isso que eu falo para vocês, fiquem somente com a escritura que é inspirada. O catolicismo romano, né? A Bíblia é inspirada, mas sua autoridade provém da interpretação, também inspirada, dada pela igreja. Né? No catolicismo, gente, tem três coisas, né? A autoridade maior é o quê? É o Papa, né? Segundo, a tradição, ou seja, o que os pais da igreja escreveram, os teólogos medievais escreveram, o que a igreja produziu durante os séculos é inspirado. E em terceiro vem a escritura. E a escritura é interpretada pelo magistério. Por isso que Lutero se rebelou, falou, não, peraí, tá, beleza, a tradição, já falei para você, a tradição é boa para guiar, né? Se condiz com a escritura, a gente aceita a tradição. Os credos e confissões são a tradição da igreja. Até falei para vocês que eles atuam como barreiras para a gente não cair em heresia. Só que os credos, confissões e a tradição nunca está acima da Bíblia. Jamais. Primeiro a escritura, depois a tradição, depois a sua opinião. Né? Talvez, se for condizer com a escritura, eu aceite ela. Mas primeiro é a escritura. No catolicismo não era assim. O que o Papa falava era a palavra de Deus. Né? E a gente vê que eles entraram em contradição. Correntes evangélicas contemporâneas, né? Desde inspiração parcial, umas partes são inspiradas, outras não, né? E inspiração gradual, umas partes mais inspiradas do que outras. Como eu falei, né? O livro de Mateus é mais inspirado que Levítico.
tem essas correntes, né, evangélicas que pensam que é assim, né? Não vou ler genealogia porque não tem nada lá para mim, né? Mas não, na nossa visão, toda a Escritura é inspirada, palavra por palavra. Lembre sempre disso. Isso vai te ajudar muito, gente. Toda a Escritura é inspirada. Mas eu falo assim, geralmente não faça isso que a gente fazia antes, né? Senhor, fala comigo. Beleza. E lê o versículo lá. Tá. Beleza. Tal. O problema é você tirar o texto do seu contexto, tá? Isso aí é meio perigoso. Mas você pode fazer isso daí, né? Deus às vezes abençoa de fato, mas é meio perigoso, porque muitas vezes você tira os versículos de contexto. Vocês já pegaram aquela caixinha de promessa? Tinha, né? Na casa da minha avó tinha, né? A gente sempre tirava o versículo por dia, lia. O ruim é que às vezes aqueles versículos são tirados de contexto. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões. A neo-ortodoxia. Você já ouviu falar da neo-ortodoxia? Não? Já que nós esquece, né? A neo-ortodoxia dizia que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Como assim contém? Quando o neo-ortodoxo fala essa questão, entra na questão da experiência. Eu não sei se você já leu sua Bíblia, né? Pensa aí, irmão Fran. Você leu lá sua Bíblia, lá naquele texto, aquele dia, e aquele texto falou a você. Sabe? Aconteceu já isso com a irmã? Né? Ou naquela pregação, né? O pastor leu aquele texto e falou, nossa, falou grandemente ao meu coração naquele dia com aquela palavra. Eu vou ler a palavra 20 minutos depois, um dia depois, a mesma palavra, a mesma passagem, não vai ter tanto impacto sobre mim. Então, o neo-ortodoxo falou assim, então, naquele dia não era a palavra de Deus. Só naquele dia que aquele texto falou com você, aquilo lá é a palavra de Deus. Está entendendo? O que significa neo? Neo, novo. E ortodoxo era ensino. Ortodoxia, a doutrina reta. Isso, por isso a gente fala o neo-ortodoxo, né? Tá. Foi o movimento do século passado, né? A neo-ortodoxia. Veio primeiro a ortodoxia e depois veio... Isso, é um novo tipo de ortodoxia, vamos dizer assim, né? A neo-ortodoxia ela foi suscitada, né, para combater o liberalismo teológico, né? Porque estava com esse movimento assim do racionalismo e tal, né? Isso. Só que aí o problema do neo-ortodoxo é isso. A Bíblia não é, a Bíblia contém. E quando contém? Só quando você tem aquela experiência com Deus. Tipo, quando Jesus Cristo estava sendo tentado pelo diabo, aí Sim. aquela parte que o diabo fala que ele não foi inspirado por Deus. Sabe? Isso, ele usou de engano, de engodo, né? Tentando enganar, usando a palavra de Deus. Né? Ele tentou. Não, mas quando a gente fala do neo-ortodoxo, é quando você lê qualquer texto da Bíblia. Aquele dia que você leu e você teve, meu Deus, o Senhor falou comigo hoje. Você vai ler o mesmo texto outro dia, não vai ter tanto impacto sobre você. Então, naquele dia que não teve impacto, não é a palavra de Deus. Dá para entender? É isso que o neo-ortodoxo entendia com essa questão, que a Bíblia contém, a Bíblia não é. Então, isso também é uma concepção errada de ver a Escritura. E os conservadores e reformados, que somos nós, né? Inspiração verbal e plenária, ou seja, cada palavra e toda a Escritura, ela é inspirada. E agora a gente entra aí na inerrância e infabilidade. Vocês conhecem essas palavras? Inerrância e infabilidade? Conhece? A Bíblia contém erro, gente? Não. Tem certeza? Sim. Absoluta? Ó. É porque o povo diz que tem. Não é crianças. Duas definições importantes, né? A questão da inerrância. Os escritos originais não tinham qualquer erro, né? E infabilidade, todas as suas promessas vão ser cumpridas, né? Então, essa é a questão. A inerrância quer dizer que a Bíblia ela não contém erro. Mas isso a gente vai dizer sobre a questão dos escritos originais. Tá? É só que a gente se aproxima dos originais, então a Bíblia não tem erro, né? E a Bíblia também ela é infalível. O que quer dizer? Todas as suas promessas, tudo aquilo que foi prometido por Deus há de se cumprir. Não haverá nada que vai ficar de fora. Que nem, o que é a inerrância da Bíblia? O conceito de inerrância bíblica, né? A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum.
Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Então lembra disso, ela não contém erro. Por quê? Ela procede de quem? A gente usa um silogismo, né? Deus pode errar? Se é Deus que escreveu as Escrituras não têm erro. Segundo aí, a Bíblia reivindica a sua inerrância, né? O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura, né? O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. E Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um jota ou um tio se omitirá da lei. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada e que a palavra é a verdade. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Então, coloca isso sempre na mente. Não tem nenhum erro na Escritura. Só que a gente vai ver, né? Ó, a lógica, né? A palavra de Deus não contém erro. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Portanto, a Bíblia não pode ter erros. Isso é um silogismo que a gente usa, né? E a infalibilidade, né? A infalibilidade é a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalível são por vezes confundidos como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a consideram como inerrante. Por isso, preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, ou seja, incapaz de falhar, e é igualmente inerrante, livre de erro. Né? Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. Então, lembre disso, né? Evidências da inerrância, né? A natureza de Deus, né? O testemunho da própria Bíblia. Aí você tem os versículos aí que vocês podem ver depois, né? Aí nós temos aqui, ó, argumentos contra a inerrância. A gente vai chegar lá e falar, tá errado, tem erro sim. Por que eles falam que tem erro? A participação humana. Homens não são falhos. Homens não erram. Então, os argumentos já são levados aí. Só que eles esquecem que esses homens foram guiados, impulsionados e supervisionados pelo Espírito Santo na hora que estavam escrevendo. Por isso que eles foram privados de errar, né? Só que eles usam, não, homens são falhos, homens são falíveis, então ela tem erro sim, né? Eles falam, há erros na Bíblia? Sim, há erros nas cópias, como eu falei para vocês, né? Mas esses erros não arranham nenhuma doutrina essencial. E alguns erros podem ser apenas aparentes, gente. Erros aparentes. E a gente vai ver esses erros aparentes, né? Divergências em data e números. Olha só o que diz Êxodo 12, verso 40 e 41. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Aí você vai para Atos 7,6, né? E falou Deus que sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Oh, puxa, tem um baita errão aqui, não tem? 30 anos? Tá errado, ele falou 430 lá, agora tá falando 400 aqui. Aqui, se não me engano, é o sermão de Estevão, né? Pregando ali ao Sinédrio, né? 30 anos, só que aqui, gente, é o quê? É o que a gente faz muitas das vezes, né? A gente não arredonda número, né? 430, 400 anos. Então, a gente sempre usou essa questão, né? Só que muita gente vai falar, não, tem erro na Bíblia assim, ó, 30 anos deixaram passar aqui, ó. Mas é o que a gente faz, a gente arredonda número. Isso praticamente é normal, a gente faz isso, né?
Divergência de datas e números, né? E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Né? 1 Coríntios 10, 8. E Números 25, 9 diz: os que morreram da praga foram 24 mil. Eita! 1.000 pessoas ficaram de fora dessa questão aqui. Tem erro na Bíblia, não tem? Erro de número, de data. Aí, ó. Um cara falou que é 23, o outro falou que é 24. Só que é o que a gente fala, a gente sempre arredonda número. É na média. Então, isso, né? É na média. Diga. Então, mas 1.000 pessoas é muito. Né? Porque 400 é ok, 430 a gente arranjou, 23, se colocasse 20 e poucos, né? Sim. Naquele caso ali, irmão, pode voltar? Posso. Aqui A se ideia- passa aqui, se não me engano, é aquele da queda de Datã, Corá e Abirão, lembra? Sim, porque na verdade a mensagem não é sobre as pessoas, né? Sim. Aí nesse caso, aí a gente tem que focar pro foco do Isso, sentido. do sentido. Porque Paulo fala, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram em um só dia 23 mil. A Então, moralidade, Paulo está é lembrando daquele evento que ocorreu lá em Números, né? E caíram lá tantas pessoas por causa de imoralidade, né? Que é o isso, a irmã leu lindamente. Esse é o Isso foco, aí. né? Não é a quantidade, Não é a é o número de quantidade. pessoas. Muito bom, vocês observaram bem. Tá vendo? Vocês estão bons em interpretação bíblica, né? Estão afiadas, né? Se lembrar o nome. Isso é bom, né? Divergência de informação. 1 Crônicas 21:1 diz assim, ó: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Só que em 2 Samuel 24:1 diz lá: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Eita! Divergência aqui de informação. E aí? Como é que a gente faz nisso aqui? Num ele está dizendo que foi o diabo, no outro ele está dizendo que foi Deus. E aí? Como é que a gente lida com essa informação aqui? Tem uma baita divergência. E aí? Isso aí é difícil. Difícil, gente? Ou eu estou na frente do slide, vocês não falaram. E aí? Como é que a gente lida com isso aqui? Que nem. Vamos pegar um escrito maior. Quem afligiu tudo aquilo lá em Jó, no livro de Jó? Deus. Deus permitiu que o diabo afligisse Jó. Isso. Porque assim, o bem e o mal é Deus. Vai lá. Isso. O Vai bem e o lá. mal é Deus. Só que a gente. Só cuidado com as suas palavras, tá? Tá. Porque isso pode cair em heresia. Ai, né? meu pai. Que é a questão lá. Quer ver? Quem criou o mal? Deus. Irmã, você tem fósforo, lenha, a gente tem que queimar alguns hereges ali fora. Quem criou mais o mal? Quem criou? Meu Deus, não, calma aí, viu? Meu Deus, olha, Deixa ele olhar as palavras. você não pode dizer que Deus criou o mal, é uma heresia. É? Heresia. Certo que tem aquele versículo lá, eu faço todas essas coisas, eu crio o mal e tal. Só que o mal, Deus não criou o mal moral. Ele criou o mal calamitoso, que é consequência do mal moral, né? Deus vai trazer, vamos supor assim, tragédia, morte, assim, mas Deus nunca foi o criador do mal moral. Que nem o diabo. Eu sei que não entra na questão aqui, mas tudo bem. O diabo, ele é essencialmente mal? Não sei. É? A essência Eu vou dele... responder. Vai lá. Eu acho que não. Isso. Porque quem criou ele foi Deus. Isso, exatamente. E aí ele corrompeu a Isso. natureza para que ele foi criado. Excelente. Você Achou conseguiu. certinho, Você achou. coisa? É isso aí. O diabo não é essencialmente Tá, mal. sai do- Meu Deus, tô herege. Não. O diabo, essencialmente, ele não é mal. Ele foi criado um anjo bom. Só que esse anjo bom se corrompeu. É o que a gente fala na questão lá. Deles tinham um livre-arbítrio, a livre escolha. E eles fizeram uma escolha má. Eu gosto de usar muito Agostinho. Agostinho escreveu muito sobre essa questão. Soltos por aí. Tem bastante. Misericórdia. Que nem Deus criou o ferro. Deus não criou a ferrugem. O que é a ferrugem? É o desgaste. É a corrupção do ferro. O que é o mal? É a corrupção do bem.
Deus não criou o mal, Deus criou o bem. Só que esse bem, ele se corrompeu por causa de uma escolha má. Dá pra entender? O mal, ele não tem essência. Não tem essência. Então Deus não criou o mal. Mas se Deus, ele é soberano e ele é o Senhor dos céus, da terra e do inferno Isso, também, né? De baixo. isso. Ele é Senhor de tudo. Ele sabia que o diabo ia se corromper. Sabia. Então, Porque agora é a pergunta, né? Por que, Senhor, né? se ele era o Senhor, se ele criou o diabo, Certo. e ele sabia que o diabo ia se tornar o diabo, Aham. ele criou o mal. Não, ele não criou o mal. Ele criou o bem. Esse bem se corrompeu. É que nem um buraco numa cerca. Se não houvesse cerca, não haveria buraco. Dá pra entender? Opa. Se não houvesse cerca, não haveria buraco. Né? Por isso que a gente fala, Deus ele não criou o mal. Por isso que a gente fala, o mal não tem essência, o mal não foi criado. Né? O mal é a corrupção do bem. Né? É a ausência de bem. Só que aí entra nessa questão, por que Deus ia criar e ele sabia que o homem ia cair, sabia que o diabo ia cair, por que ele continuou, por que ele fez? Nós não temos a resposta, só que certamente ele viu lá na frente, que no final de todas as coisas, fecharia com mais glória para ele. Porque tudo que Deus faz é para sua glória. Nós não sabemos o porquê. Que nem, eu sempre falo assim, todo bem, toda agência de Deus, seja ela benéfica ou não, em nossa direção, é um sinal da graça de Deus. A gente não pode entender. Que nem, vou dar um exemplo para vocês, bem interessante, no século XIX. Eu não sei se eu já falei isso para vocês. Que lida com essa questão do problema do mal. No século XIX era a época das missões mundiais, né? Então estava indo missionário para todo canto do mundo. Né? E um jovem lá descobriu que uma tribo na África nunca tinha ouvido falar de Jesus, então ele se preparou tal e foi muito difícil chegar lá, passando por aquelas florestas, aquelas matas e tal. Quando ele se dá conta, ele tá na tribo, ele chegou na tribo, só que ele descobre que a tribo é canibal. Próxima cena, os missionários lá, né, o cepo lá, amarrado, e o cozinheiro só aqui olhando para ele, assim, embaixo, cortando aqui cortando os legumes aqui, afiando a faca aqui. Aí vem o chefe, eu tiro um pedaço da carne desse homem aí, quero ver se ela é boa. E ele vai lá, tira lá da batata da perna, tira um filézão lá, dá pro chefe comer. O chefe que leva a boca, come. Que carne horrível, só te manda ele embora, a carne dele não presta. Próxima cena é um missionário correndo na floresta, né, agradecendo a Deus. Senhor, agora eu sei porque o Senhor me deu uma perna de borracha, uma prótese. Porque antes de ir para aquela missão, ele sofreu um acidente que teve que amputar a perna. E ele se perguntava, Deus, por que, Senhor, isso ocorreu comigo? Lá na frente, Deus mostrou por quê. Sabe entender? Amar-lhes todo o mal, toda a agência de Deus, né, em nossa direção, seja ela benéfica ou não, é um ato da graça. A gente não entende por quê. Que nem seus filhos, a gente está entrando em teodiceia, mas tudo bem, né? A gente desviou um pouquinho. Seus filhos já teve que tomar medicamento intravenoso? Sim. Já? Na veia, né? Isso, né? Eles espernearam bastante? Não tanto. Não? Então, imagine uma criança falar assim, meu pai e minha mãe me amam. Só que eles estão ajudando essas bruxas a me segurarem e a me furarem. Que amor é esse? Né? Só que na cabecinha de criança dela, ela não entende que aquilo que você está fazendo por ela é o maior ato de amor que você pode estar fazendo por ela. Só que a cabecinha dela não entende. Né? Talvez quando ela chegar na maturidade, aquilo que minha mãe fez naquele dia comigo, me segurando, eu me esperneando lá e eles me furando, não foi pro meu mal, foi pro meu bem. Você fala, meu Deus, né? E Deus faz isso, gente. Né? A questão de Jó, a mesma coisa. Tudo aquilo lá ocorreu com Jó. E foi Deus que cutucou o diabo, né, para aquilo. Né? Da onde vem? De rodear a terra. Viste o meu servo Jó, como ele é fiel, se desvia do mal, é justo. Também o Senhor dá tudo que ele quer, que ele tem, ele é rico e isso e tal. Toca nisso daí, né, para ver se ele não blasfema. Aí foi pra lá. Ele fez. E o que Jó falou?
né? A mulher dele chegou até para ele, né? Escondeu o rabo, né? Nega a Deus, né? Dava de doida aí. Né? Nega a Deus, né? Blasfema contra Deus e morre, né? Imagina o diabo lá, né? Ela assim, ó, esconde o rabo e, né? Provoca ele e ele falou, não recebemos o bem de Deus, também não receberemos o mal. Tu fala como uma tola, uma louca, né? E ele fala, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ele confiava em Deus. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, né? E você chega no final do livro de Jó, né? Quando estava tudo bem, Deus tinha restaurado ele. Aí tem aquela passagem lá, ó, e os parentes de Jó, né? E se compadeceram dele por tudo aquilo que o diabo fez com ele. É isso que está lá no versículo? Não. Tudo aquilo que Deus fez. Acontece, gente, que o diabo é só o office boy de Deus. Dá pra entender? O diabo é só o office boy de Deus. Ele só faz o que Deus permitiu ou ordenou. Não vai além. Que nem Lutero ele falava, o diabo é o diabo de Deus. Ele só vai. Ele só vai até onde a corrente deixa. Né? Então seria certo falar que o mal se manifesta para que a glória de Deus apareça? Também. Quer ver? Quando vocês estão passando dificuldades, vocês estão sob tribulação, perseguição, seu joelho desce mais rápido para a oração? Né? Dá pra entender, não dá? O C.S. Lewis ele fala, né, assim que o mal ou a dor, né, é o megafone de Deus para chamar um mundo que está assim ludibriado com as coisas do mundo, insensível, para o povo se voltar para Ele. É por isso, gente, que Deus nos coloca às vezes na horizontal, para a gente olhar para cima e lembrar dele. A gente lembra que a gente não é autossuficiente, a gente é dependente. Dá pra entender? Olha só. Né? Tem uma outra ilustração, só para você ver. Né? A gente pensa que há mal, por que, Senhor? O Senhor deixou isso suscitar na minha vida? Você já leu o livro O Refúgio Secreto de Corrie ten Boom? Não. Nunca. É uma holandesa que ela protegia judeus na Segunda Guerra, da polícia nazista. Né? Só que descobriram ela, eles foram levados todos para o campo de concentração. Ela, a Beth e o pai. O pai morreu porque já era velho, né? E a Beth ao fim também acabou falecendo, né? Não sobreviveu. Só que o pavilhão que elas ficavam tinha tantas pulgas, gente, era horrível, meu Deus, né? Os outros pavilhões tinham pulgas, né? Mas no dela era, acho que o que tinha mais, né? E chegou um dia lá e falou, vamos orar, né? Pelo menos a gente tem onde dormir, uma cama, né? Comida é pouco, mas temos, né? E a Beth falou, vamos orar também pelas pulgas. Aí todo mundo, não, meu Deus, orar pelas pulgas? É um inferno morar aqui e tal, né? E tal. Posteriormente, elas descobriram que os soldados nazistas estupravam todas as mulheres de todos os outros pavilhões. Só não aquelas, por quê? Porque Deus tinha colocado uma fileira, um exército de pulgas ali protegendo elas. Acho que a gente fala, o mal, né? E o mal vem de Deus. Ele não criou o mal, só que o mal também ele usa para proteger, para continuar com seus propósitos eternos. Você pode ver isso na vida de José. Aconteceu tudo aquilo lá com José, para quê? Para que se cumprisse o desígnio, o propósito e o decreto de Deus. Então os irmãos ficaram com ciúme, com inveja de José, fizeram tudo aquilo com José para ele ser mandado para o Egito e lá ele virar governador. Tá entendendo? Então o mal não foge dos desígnios e propósitos de Deus. Né? Tá certo? Podemos continuar? Meu Deus do céu, a gente está tendo uma aula de teodiceia aqui, ó. Lidar com a justiça de Deus, o problema do mal. Divergência de informação, como nós vimos, né? Quem incitou Davi? Foi o diabo ou foi Deus? Né? Como a gente falou, não tem divergência dessas informações, porque a gente sabe que o diabo ele é só o office boy de Deus. Segundo, erros de astronomia, né? E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Então o sol parou.
Tá errado isso aqui, não tá? Porque a gente sabe que não é o Sol que se move, é a Terra que se move em volta do Sol, não é? Então, aqui nós temos um erro aqui de astronomia, não temos? E aí? Tá errado ou não tá? Quem parou naquele dia foi a Terra, não foi o Sol. E o dia foi longo. E foi longo, né? Só que o que a gente diz aqui, né? Isso aqui é o ponto, gente, do observador. Para quem está na Terra, quem é que se move? O Sol. A gente está parado aqui, ele que está passando de um dia para o outro e tal, né? E a gente usa isso até hoje. O Sol nasceu, o Sol se pôs, né? Só que, então, é o que a gente fala, ele escreveu do ponto de vista do observador. Para quem está na Terra, quem se move é o Sol, não é a Terra que está se movendo. Dá para entender? Então tem erro de astronomia na Bíblia? Não. Não. Por isso que a gente fala, são pseudos, né? Erros, né? É o que a gente fala que o povo quer achar pelo em ovo, gente. Tenta achar de tudo quanto é jeito, ó. Erro de botânica, né? E como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Tem um erro de botânica aqui. Porque a gente sabe hoje que a semente de mostarda não é a menor. Só que, o que é isso aqui? Talvez. Isso da geografia, né? Ali, o pessoal, a menor semente daquela época ali, naquela região, era a semente de mostarda. O que a gente pode falar das outras sementes que foram encontradas no Novo Mundo, nas Américas, e por aí vai, né? Só que naquela geografia, ela era a menor. E Cristo usou ela como exemplo, entendeu? Imagina se ele falasse outra coisa. Então, erros de geografia, Lucas 18:35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Depois foram, e Marcos 10:46 diz, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Aqui ele fala que, você lembra dessa passagem, né? Lembra dessa passagem do cego Bartimeu? Um discípulo fala que era na saída, o outro fala que era na entrada. Poxa, então nós temos divergência de geografia, né? Tanto que até o outro evangelho fala que não era um cego, era dois, né? Como é que a gente harmoniza isso aqui, né? Depois, com a arqueologia, a gente descobriu que tem duas Jericós, uma antiga e uma nova, que a saída da velha é a entrada da nova, e vice-versa. Então o que a gente vê aqui? É o ponto de observação do discípulo. Como ele viu, para ele foi curado na saída porque ele viu na Jericó tal e tal. Então a gente consegue harmonizar. Então não tem erro na Bíblia, entendeu? Mas só que o povo aí tenta achar de qualquer jeito, desacreditar a Escritura. Que nem, tem até uma questão do Augusto Nicodemos, né, que eu sempre lembro dele, né? Falou, lá na lei, falou, não comerei dessas aves. Falcão, o urubu e o morcego. A gente sabe hoje que o morcego não é ave. Só que na época de Moisés, tudo que voava, tudo que tinha asa e voava, era ave, né? Então, Deus não tinha dado um conhecimento taxonômico de zoologia para Moisés, para ele saber que morcego não era ave, né? Só que para o povo daquela época, tudo que tinha asa e voava, era ave, né? Então, não é que tem erro na Bíblia, gente. É a questão de que a gente consegue harmonizar e coisas aparentes, assim, coisas da época, né, que a gente teve conhecimento posteriormente, né, e como eu falei, buscar pelo em ovo. Certo? Essa aula acabou. A gente parte para autoridades das escrituras, se vocês quiserem. Agora é com vocês. Vocês que decidem. Ou quer um coffee break? Coffee break. A gente pode fazer uma pausa. Pode parar. A gente pode fazer uma pausa.